Oi, turma. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa, porque eu acredito que eu tenha feito dois vídeos iguais, só que a gente acaba tendo interpretações diferentes, né? Cada texto a gente aprende, mesmo que seja o mesmo texto, a gente acaba aprendendo coisas diferentes. Mas eu creio que no canal eu postei dois textos iguais. É porque saiu o meu marcador do texto e a memória não ajuda, então acabei fazendo a mesma leitura duas vezes aí. Me perdoe, mas hoje a gente vai para o texto certo. No livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, Não Abandonando os Amigos. Um homem, seu cavalo e seu cão caminhavam por uma estrada. Depois de muito caminhar, esse homem se deu conta de que ele, seu cavalo e seu cão haviam morrido num acidente. Às vezes, os mortos levam tempo para se dar conta da sua nova condição. A caminhada era muito longa, morro acima, o sol era forte e eles ficaram suados e com muita sede. Precisavam desesperadamente de água. Numa curva do caminho, avistaram um portão magnífico, todo de mármore, que conduzia a uma praça calçada com blocos de ouro, no centro da qual havia uma fonte de onde jorrava água cristalina. O caminhante dirigiu-se ao homem que, numa guarita, guardava a entrada. Bom dia, ele disse. Bom dia, respondeu o homem. Que lugar é este tão lindo? Ele perguntou. Isso aqui é o céu, foi a resposta. Que bom que nós chegamos ao céu. Estamos com muita sede, disse o homem. O senhor pode entrar e beber a água à vontade, disse o guarda, indicando-lhe a fonte. Meu cavalo e meu cachorro também estão com sede. Lamento muito, disse o guarda. Aqui não se permite a entrada de animais. O homem ficou muito desapontado porque sua sede era grande, mas ele não beberia, deixando seus amigos com sede. Assim prosseguiu seu caminho. Depois de muito caminharem morro acima, com sede e cansaço multiplicados, chegaram a um sítio cuja entrada era marcada por uma porteira velha, semiaberta. A porteira se abria para um caminho de terra com árvores dos dois lados que lhe faziam sombra. À sombra de uma das árvores, um homem estava deitado, cabeça coberta com um chapéu. Parecia que estava dormindo. Bom dia, disse o caminhante. Bom dia, disse o homem. Estamos com muita sede, eu, meu cavalo e meu cachorro. Há uma fonte naquelas pedras, disse o homem, indicando o lugar. Podem beber à vontade. O homem, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e mataram a sede. Muito obrigado, disse ele ao sair. Voltem quando quiserem, respondeu o homem. A propósito, disse o caminhante, qual é o nome desse lugar? Céu, respondeu o homem. Céu? Mas o homem da guarita ao lado do portão de mármore disse que lá era o céu. Aquilo não é o céu, aquilo é o inferno. O caminhante ficou perplexo. Mas então, disse ele, essa informação falsa deve causar grandes confusões? De forma alguma, respondeu o homem. Na verdade, eles nos fazem um grande favor. Lá ficam aqueles que são capazes de abandonar seus melhores amigos. Para a gente poder saber o que é céu e inferno, basta saber as atitudes que nós temos, né? Para que lugar que nós vamos, céu ou inferno? Depende muito das atitudes que nós temos. Então, por isso que fala que o nosso altar é o da consciência. O que vai comandar, né? O dar esperança para a gente, ou preocupação futura, é o que a gente anda fazendo, com quem a gente anda fazendo. Se nós somos úteis às pessoas, se nós somos boas às pessoas, o futuro nada mais é do que o colher aquilo que nós plantamos hoje. Então, abandonar amigos, nós não devemos abandonar de forma alguma. Muitas das vezes nós sentimos o abandono, não é isso? Muitas das vezes a gente acha que fez muito e recebeu pouco. Nós temos isso, mas na verdade nós não temos que receber nada de ninguém. Apenas fazer o que a gente pode, não o impossível. Tem gente que se doa tanto ao ponto de se machucar. Isso tá errado. Ao longo do tempo eu venho aprendendo essa parte aí, porque eu sempre quis fazer muito pelos outros e pouco por mim. Aí vem aquela sensação do vazia, né? Você faz e não recebe nada em troca, não recebe o equivalente. Aí vem uma sensação vazia, então tá errado. É um sinal de erro. Você tem que fazer o possível.
E amigo de verdade, ele vai te aceitar como você é, assim como você também aceita ele como ele é. Amigo de verdade tem estranhamento, tem conflito, tem briga, mas vai e volta pela questão da afinidade, do respeito mútuo, da empatia. A amizade verdadeira é companheirismo, não é só na hora de festa, na hora que as coisas estão bem. Pelo contrário, na hora que as coisas estão ruins, que você sabe quem são os seus verdadeiros amigos, como aconteceu aí na historinha. Uma situação ruim, o cara podia muito bem ter entrado no primeiro céu, né, que ele encontrou, beber a água, matar a sede dele e os outros que esperem a vez deles, né? Mas não, o egoísmo dele não era para tanto. Ele era um homem, isso significa que é uma pessoa comum, que pode estar sujeita a acertos e erros, porém, como ele tem um sentimento real de amizade, o que é bom para mim é bom para o outro. Se eu não posso, se o outro não pode, eu também não posso, né? O amigo verdadeiro é assim. Um exemplo que eu tenho, né, há pouco tempo acontecido e realmente me deixou muito chateado, já falei isso e parece que essa chateação não sai de dentro de mim. Há 8 anos e meio eu venho tendo a comorbidade chamada poliomielite. Ela degenera músculo e ela faz com que a gente não tenha firmeza nas pernas. Então, antes eu ia para todos os lugares, eu subia a pedra, já fui para São Tomé das Letras, subi o morro de pedra de São Tomé, já fui para o meio do mar. Então, quer dizer, tinha pernas boas e firmes para ir para onde quisesse. Hoje eu não consigo. Eu tenho que andar em local reto e firme. Se tiver um pouquinho de rampa, mesmo que seja firme, para mim é perigoso porque dobra a batata da minha perna para trás. Meu corpo se joga para trás. Então não tem bengala, não tem nada que me segure. Se o corpo se jogasse para frente, você se apoia na bengala, beleza. Mas para trás você pode se apoiar na bengala que ela vai junto com você. Enfim, eu não posso ir mais para qualquer lugar. Lugar cheio, por exemplo. Semana passada eu fui para o médico. Chegou lá, o corredor é estreito, lotado de pessoas. Eu fui embora. As pessoas passavam pelo corredor e batiam em mim o tempo todo, eu correndo risco de cair. Eu não vou ficar aqui na clínica que eu não tô doente, eu vou acabar ficando doente. Eu só fui para fazer exames de rotina. Então, hoje a minha vida, ela é diferente da vida que eu tive há 8 anos atrás. Bem diferente. Eu tento adaptar da forma que eu vivia nos dias de hoje para conviver com as mesmas pessoas, porque senão eu vou ter que trocar de amigos. Eu tento adaptar a minha vida a eles, a manter parte do que a gente sempre viveu junto. Mas eu percebo que dentre esses amigos tem aqueles que não têm empatia nenhuma, que acham que é frescura, que acham que eu tenho problema na cabeça mais do que no corpo, que eu posso fazer e acontecer, que eu tenho condições, mas eu não quero. Então, eu sou julgada, eu sou condenada. As pessoas não conseguem perceber a gravidade porque eu brinco o tempo todo, eu levo as coisas de maneira leve. Não quero ser um peso também, porque já pensou, você já tem os problemas físicos, ainda é um peso, né, de ficar reclamando, não é de mim. Então as pessoas não percebem a gravidade da situação, porque eu não deixo passar. E nisso, alguns condenam, julgam, alguns falam, né, então se for assim, você está se afastando das pessoas. Na verdade, são as pessoas que estão se afastando de mim porque não aceitam a nova condição. Isso demonstra a falta de amizade, a falta de empatia, a falta de verdade entre as pessoas. Só era bom quando eu podia fazer tudo o que eles fazem. Como hoje eu não posso fazer, então não é tão bom assim. E aí a pessoa, você já está passando pela situação e a pessoa ainda está te jogando mais areia em cima. Enfim, esse tipo de exemplo que eu estou dando acontece direto, né? Na escola. Se vê a criança brincando entre eles, em jogo, por exemplo, na educação física, eles querem sempre os mais fortes no time, né? Já viram isso? Na hora de selecionar os coleguinhas para fazer o time, eles não querem chamar aquele que usa óculos, que é mais retraído, que é mais fechadinho, ou então aquele gordo desajeitado, que sempre tem os gordos desajeitados. Eles não querem. Eles querem aqueles que são mais ativos, aqueles que correm mais, aqueles que conseguem desenrolar o jogo.
Então, esse tipo de cultura que já começa lá na infância, o professor, o pai e a mãe já tem que estar atento para ensinar o respeito às diferenças, o respeito, a empatia, a colaboração, a cooperação com aqueles que têm mais dificuldade. Na minha sala de aula, eu procurava sempre fazer os agrupamentos produtivos. O que é isso? Você coloca crianças com mais dificuldade com crianças que têm menos dificuldade juntos. Não pode ser um grau muito grande de diferença, porque aqueles que têm mais conhecimento ou mais facilidade de conhecer, eles não têm paciência com aqueles que têm tanta dificuldade. Então, a gente sempre faz as intermediações nos agrupamentos. E eles são rotativos. Você não pode deixar também acostumar sempre os mesmos alunos. Conforme você vai vendo que está avançando os mais atrasados, você vai colocando eles para ensinar os que vêm atrás deles. E os que vão evoluindo vão caminhando, vão indo embora, né? Então, a gente vai, desde a infância, a gente vai ensinando esse lado de cooperar, de ter a empatia, de atender às necessidades daquele que está mais atrasado, de valorizar aqueles que estão mais adiantados, mas sem discriminar. A discriminação de verdade ela dói, o abandono de verdade ele dói. Então, textos como esse, você vai trabalhar em sala de aula a questão moral, a questão de princípios, de valorização do ser humano, valorização dos animais, a união, a amizade verdadeira, o que rege uma amizade verdadeira, o que você pode fazer dentro de uma amizade, se existe conflito, se existe uma briga, como resolver um problema, uma situação que houver entre amigos, para que não haja um mal-estar, para que não haja uma separação. Amigos de verdade não devem se separar, devem insistir nessa amizade, mas através de um respeito, através, como eu disse, de uma cooperação, de se colocar no lugar do outro. E isso é primordial para haver um equilíbrio dentro da sala de aula, para haver uma harmonia dentro do lar, no caso de pais e filhos. É importante que pais peguem um pet para criar junto com o filho. Eu fui assim, eu fui criada dessa forma. Minha mãe sempre arrumou cachorro em casa. Nós não tivemos gato, mas tivemos muito cachorro. Teve uma que marcou demais, porque ela tinha a minha idade. Quando eu fiz 15 anos, ela morreu com 15 anos. Então, você cresce com um animal, você cresce com amor. Você percebe através da doação do olho, do olhar de um animal, aquilo desenvolver na própria criança. Então, com meu filho não foi diferente, ele também teve a cachorrinha que cresceu junto com ele, com a mesma idade que ele. Hoje eu tenho o Mike, que é meu companheirinho para tudo. O tempo todo ele está aqui deitado perto de mim, ou eu vou comer, ele deita perto da mesa e fica esperando as bolachinhas dele. Os animais, eles ensinam a gente a desenvolver o verdadeiro amor. Então é importante todo esse contexto, você ir trabalhando vários temas, subtítulos como esses que eu estou colocando. A questão de ser verdadeiro com seu amigo, de ser empático, de você ter carinho, de você não abandonar. A questão da importância dos animais, não é porque eles são animais que eles são menos importantes do que uma pessoa. Então, um texto como esse, o professor pode fazer dinâmicas que sensibilizem o seu aluno a entender que a vida, independente de qual seja, humana, ou animal, a vegetal, uma planta, exige da gente o verdadeiro respeito e cuidado. É através de reflexões como essa que a gente consegue fazer a verdadeira, como que eu posso dizer, ter uma boa convivência, ter um ambiente harmonioso, seja na escola ou seja dentro de casa. Então é importante que desde pequeno a criança saiba lidar com esses sentimentos de que o outro também é importante, que não é só ela. Porque a criança, por natureza, tem
o egocentrismo, tudo gira ao redor dela, né? Então, se você está conversando entre adultos, a criança quer entrar no meio da conversa. Se na sala de aula não podia chegar ninguém para entregar um documento, que a criançada, em silêncio, começava a conversar. Do tipo assim, já que ela não está olhando para a gente, então vamos deitar e rolar, né? Se você cria com eles esse elo de respeito, de empatia, eles vão saber que aquela pessoa vai entrar, vai entregar o documento, vai falar o necessário, mas a aula continua mesmo. O ambiente deve continuar harmonioso. Em respeito à professora, em respeito ao colega que está fazendo lição, ele vai continuar fazendo lição. Não é porque chegou alguém na sala que a lição acabou. Mas se você não tiver uma boa convivência com seus alunos, cada vez que aparece alguém na tua porta ou passa alguém no corredor, a sala se agita. Porque não existe essa empatia com o próximo que está estudando. Eu vi assim claramente a mudança nos meus alunos quando eles faziam leitura à frente dos colegas. Para eles era um desafio muito grande, afinal de contas, grande parte começa sem saber ler. Então eles iam à frente com medo, com receio dos outros ficarem tirando barato, e eles, por serem amigos, eles acolhiam. Eles vibravam a cada palavrinha, sílaba, que o outro conseguia ler e falar. Esses são os verdadeiros amigos, aqueles que levantam a gente, aqueles que apoiam a gente, que nos ajudam a superar as diversidades. E não os que te condenam, os que te criticam, para destruir ainda mais o pouco que você está tentando se reestruturar. Então, esses bons amigos de jornada a gente tem que ter por perto, o que não deixa a gente de forma alguma. A gente sendo os mesmos que sempre fomos, né, alegres ou não, ou doentes, com comorbidades, com dificuldades, o amigo de verdade, ele não solta a mão.